estabelecer essas restrições ao Bolsonaro, inclusive a tornozeleira e o horário. Por isso que a entrevista teve de terminar agora, porque a partir das 7 da noite até 6 da manhã, ele não pode sair de casa. Como é sábado, ele não poderá sair o dia todo e também no domingo. E na segunda-feira, só depois das 6 da manhã, é que ele poderá sair às ruas, Daniel. Zaidan, reta final aqui do Bandeirantes acontece, na sequência vem aí a turma do Resenha, a gente vai seguir acompanhando o nosso jornalismo, acompanhando de perto então os desdobramentos, né? A repercussão foi também imediata, não é? Na imprensa estrangeira, dizendo aí então dessa operação da Polícia Federal mais cedo, batendo na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, a colocação da tornozeleira eletrônica, e ao longo da programação a gente vai trazendo aqui mais detalhes. Eu volto amanhã, 10 da manhã, sabadão aqui no Do Bom e do Melhor, e com o Zaidan volto na segunda-feira, a partir das 3 da tarde. Tchau, Zaidan, bom final de semana. Obrigado, um abraço, Danilo. Também um ótimo fim de semana para você, para a Bia, para todos que estão conosco. Um abraço. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate. E você participa do Fala Galera de hoje, desta sexta-feira, 18 de julho de 2025. 971021493 é o WhatsApp para você mandar mensagens de texto e também mensagens de áudio. Qual a sua expectativa para o duelo da Ponte contra o Floresta? A Macaca é favorita? Opine. 971021493. 971021493. Mirandinha e Isaac. Você começaria com os dois na equipe titular? Isaac não participou do último jogo, estava gripado e agora já está disponível para enfrentar o Anápolis. Você escalaria os dois? Opine. 971021493. 971021493. Pautas do programa de hoje. Da Ponte Preta. Após derrota na última rodada, Ponte vai em busca da reabilitação neste sábado contra o sexto colocado, Floresta, no Moisés Lucarelli. Macaca entra em campo às 7h30 da noite. Em queda de rendimento, Jean Dias e Dudu devem deixar o time titular da Macaca. Tendência é que Alberto Valentim
altere o esquema tático e realize mais alterações na equipe. Após assinar com a Ponte até o fim do Campeonato Paulista de 2026, Kevin fica à disposição de Alberto Valentim. Lateral esquerdo chegou essa semana à cidade de Campinas e pode estrear já neste sábado contra o Floresta. Macaca tem apenas a 9ª melhor campanha jogando em casa. São 10 pontos em 6 jogos disputados. Aproveitamento de 55,5%. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Ingressos para o duelo deste sábado estão à venda. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Com a próxima partida marcada apenas para segunda-feira, elenco alviverde ainda tem mais 2 dias de preparação. Isaac, recuperado de gripe, volta e fica à disposição de Marcelo Fernandes. Após 12 contratações realizadas durante a Série C, diretoria do Guarani diminui busca por reforços. Novos movimentos no mercado serão feitos apenas em caso de urgência. Richard Rios abre mão de percentual e Palmeiras tem margem de lucro maior em negociações. Jogador cede ao Verdão os 10% dos direitos econômicos que pertenciam a ele próprio. Agora, com 80%, o Palmeiras segue analisando propostas para chegar aos 30 milhões de euros fixos. Detentor de 13,34% dos direitos econômicos do atleta. Bugre segue no aguardo pelo fim da novela com Richard Rios. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Com 12 reforços, Bugre é o que mais contratou desde o início da Série C. E tem as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Lucas, do São Paulo, passa por intervenção no joelho e só voltará a jogar em agosto. Meia atacante foi submetido a uma infiltração por causa de dores no local. Jogador não entra em campo desde o dia 6 de maio, quando atuou por 29 minutos contra o Alianza Lima. Agora, o jogador seguirá em recuperação pelo menos até o dia 6 de agosto, quando completa 3 meses da última lesão. Em nota divulgada no início da tarde desta sexta-feira, o tricolor do Morumbi detalhou a contusão sofrida por Lucas, agravada na partida contra o Alianza Lima. Pauta 2. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva condenou o atacante Dudu, atualmente no Atlético Mineiro, a 6 jogos de suspensão e multa de R$90 mil pelas ofensas proferidas em rede social em janeiro contra a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. O cumprimento da pena é imediato, conforme previsto no Código Disciplinar, o que deixa o atacante fora da partida contra o Palmeiras, que acontece neste domingo pelo Brasileiro. Decisão ainda cabe recurso. Pauta 3. Botafogo anunciou a contratação de Danilo, volante ex-Palmeiras e que estava no Nottingham Forest da Inglaterra. Jogador de 24 anos assinou contrato com o Alvinegro até julho de 2029 e a transação foi fechada em 22 milhões de euros, 142 milhões de reais,
entre valores fixos, metas e bônus. Ele é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias para a realização de exames médicos. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17h09 no programa de hoje tem presentes para você. Sim, presentes no programa de hoje para você que vai entrar lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 4 ingressos para o Parque Aquático Hopi Hari, mais um boné exclusivo com o logotipo da Rádio Bandeirantes para você mostrar aí para os seus amigos, para suas amigas. Olha aqui, boné da Rádio Bandeirantes, marca fortíssima da Rádio Bandeirantes. Todo mundo quer o boné, mas somente através do sorteio. Como é que você vai participar? Entre lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem um link lá no chat, onde o pessoal deixa comentários. Clique nesse link e vai para um formulário. Preencha o formulário e pronto. Você já estará concorrendo aos presentes de hoje. Repito, um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes, mais 4 ingressos para o Hopi Hari. Participe e boa sorte para você. 17h10 está no ar. Esporte em Debate, mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas digitais. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem. Ele faz a captação e manda para o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. Edu Pinheiro. Amigos da Bandeirantes, hoje vamos falar de grandes personalidades que desfilaram seu talento no Derby Campineiro. Eu começo falando daquele que fez o gol do Brasil no Maracanã contra o Uruguai, de triste lembrança. 2-1, gol do Didia, Uruguai campeão no Maracanã, Copa de 50. Quem fez o gol do Brasil? Friaça. Friaça era jogador do São Paulo, mas antes tinha passado pelo Vasco. O Friaça veio jogar na Ponte e depois no Guarani. Na Ponte esteve entre 53 e 56, depois foi direto para o Guarani, entre 57 e 1959. Foram um total de 12 derbys de Friaça. Pela Ponte não fez gol e jogando pelo Guarani fez 4 gols em derbys. Olha, Armando Marques. Mas Edu, você falando de Armando Marques... Armando Nunes Castanheira da Rosa Marques, um ícone da arbitragem, sim, e tudo bem, ele errou na final do Paulista 73 no Morumbi, Santos e Portuguesa, nas cobranças de pênalti, ele deu por encerrado, estava 2-0 para o Santos, mas havia possibilidade matemática da Portuguesa empatar, e ele deu por encerrado. O time da Portuguesa entrou que nem louco no vestiário. Vambora! Quando eles perceberam o erro, chamaram, a Lusa não voltou não. Mas olha, o Armando Marques apitou 9 decisões de Campeonato Brasileiro. Apitou 5 finais de Carioca. Apitou 3 decisões de Campeonato Paulista. 1 decisão de Mineiro. Armando Marques esteve em 2 Copas. Em 66 na Inglaterra e 74 na Alemanha. Armando Marques apitou um derby em 28 de março de 71, no Brinco, Guarani 0, Ponte 1, gol do Manfrini. Rubens Minelli, técnico Rubens Minelli, foi tricampeão brasileiro, de forma seguida pelo Internacional, 75 e 76, e em 77 como técnico do São Paulo. Só que antes... ele foi técnico da Ponte num derby de 16 de julho de 72, no Brinco foi 0-0. Dudu, da Academia do Palmeiras. Dudu e Ademir da Guia, era o miolo. Quem não se lembra disso? Dudu foi técnico da Ponte em 23 de novembro de 82, majestoso. Ponte 0, Guarani também 0. E Jorge Mendonça, uma lenda. No final do Brasileiro 7-8 no Brinco, gol do Careca, bugre campeão, o Jorge Mendonça estava no Palmeiras. E nesse mesmo ano de 78, ele foi convocado. Estava na Copa da Argentina. E ele veio do Vasco para o Guarani em junho de 1980. Ficou até a final de 82. Depois foi comprado pela Ponte, no início de 83 subiu a Avenida e na Macaca teve 2 passagens, de 83 a 85 e voltou em 87 e ficou até 89. Somando tudo, Jorge Mendonça disputou 15 derbys, sendo 7 pelo Guarani,
8 pela Ponte e marcou 4 gols. 2 para cada lado. Ó, não dá tempo de falar tudo que Jorge Mendonça fez. Mas resumindo, dá uma olhada. Somando Guarani e Ponte, o Jorge Mendonça marcou 158 gols. 88 pelo Guarani, 70 pela Ponte. Eu acho que vai ser difícil, muito difícil, ver um outro jogador que passe por Campinas e faça o que fez Jorge Mendonça. Olha, daqui a pouco eu volto, hein? No bloco final eu volto com mais personalidades ilustres que desfilaram o seu talento no derby campineiro. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Esporte em debate, na Bandeirantes. 17h20, hoje até 19h30, Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Breno Beretta e o seu destaque inicial. Alô, bebê, um abraço, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você, boa tarde para quem está acompanhando a Rádio Bandeirantes. Destaques do mercado da bola. O Danilo foi contratado pela equipe do Botafogo, volante que chega para suprir a necessidade, até porque o Gregory acabou de ser negociado com o Al Rayyan do Catar. O volante do Botafogo, novo reforço, custou 7 milhões de dólares, cerca de 38 milhões de reais na cotação atual. E o Fluminense finalmente vendeu John Arias. John Arias vai jogar no Wolverhampton da Inglaterra. Operação que pode chegar a 22 milhões de euros, cerca de 142 milhões de reais na cotação atual, Batista. 17h21, final de semana. É churrasco no Ponto 10, pizzaria e restaurante. Todos os sábados e domingos, saboreie um churrasco incrível no almoço self-service premium do Ponto 10, pizzaria e restaurante. No almoço self-service premium, você vai encontrar carnes nobres, as deliciosas carnes grelhadas, cortes suculentos, temperados com carinho e muitos acabamentos diferenciados, especialidade das carnes Estância 92. A partir das 11 da manhã, até às 15 horas, com self-service requintado para atender todos os paladares. Ponto 10, pizzaria e restaurante, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo, e tem estacionamento em frente ao restaurante para facilitar a sua vida. Ponto 10, pizzaria e restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. Fica ali na região central de Campinas. Sabe onde tem a Moraes Salles? Então, a Cônigo Cipião é uma paralela da Moraes Salles. Boa Ventura do Amaral, esquina com a Cônigo Cipião. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Carlos Batista e equipe da Bandeirantes. Aqui é o Valdemar, Vila Miguel Vicente Cury. Sobre o tema Ponte Preta, se ela é favorita ou não
eu acredito que não seja favorita, porque o time é muito péssimo. E não sabe jogar em casa, não tem ninguém. O time da Ponte não apresenta nada. Achou esses 23 pontos aí, mas sem jogar futebol. Agora, eu acredito que, e tenho esperança que a Ponte consiga se classificar, pelo menos entre os 8, para não passar muita vergonha, né? Porque já caiu para a Série C mesmo, mas é jogo duro. Floresta vem aí para arrancar ponto e, quiçá, até levar uma vitória. Porque sabe que a Ponte não é a Ponte de tempos atrás que metia medo nos adversários. Uma boa tarde e um bom programa. Obrigado, um abraço, mais um. Boa tarde a todos da Band. O que vocês acham? Tigrão, CH, Greger, Batista, do meio campo para frente da Ponte Preta? Elvis, Serginho, Everton, Brito e Jed centroavante. Seria uma boa aí? Forte abraço a todos aí. Abraço, já os comentaristas vão debater qual o time ideal para enfrentar o Floresta. E também vamos falar do Floresta, que é o adversário da Macaca, Leston Júnior. Será o nosso convidado especial ao vivo, técnico do Floresta. Mais um ouvinte no ar. Ô Batista, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão aí no trabalho? Deixa eu falar uma coisa pra você. Você tá que nem aquele treinador teimoso, né? Não dá o Barça a torcer. Mas tudo bem, cada um tem sua opinião. Mas que estava impedido, estava. E eu sou bugrino, hein? Mas vamos falar outra coisa. Você não acha aí, pergunta para os comentaristas, que o Caú de Jesus tem que jogar no lugar do número 8 lá do Guarani? Esqueci o nome dele lá, que joga no meio do campo. Porque quando ele foi pro meio e ele foi substituído, e o Guarani melhorou muito. E ele chuta muito pro gol, ele é muito avançado. Eu acho que se ele for no meio, vai melhorar muito pro Guarani. Porque o Coisa não tá jogando nada, né? O número 8, não lembro o nome dele agora. E o Guarani precisa de um cara que ataca, que chuta pro gol. Eu acho que o Guarani melhorou muito com isso aí, viu? E quem não vê o japonês jogar, vê o japonês jogar. Só dele tocar na bola, você vê que ele é bom de bola. E você vê aquele Guarani gastou 400 mil nele. João Vitor, é uma piada, né? Gastar 400 mil no jogador daquele. Boa noite para vocês. Boa noite, um abraço, muito obrigado. São 17 horas e 26 minutos em Campinas. Continue mandando para cá suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto curto, mensagens de áudio curto também. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações no programa. 97102-1493. E você que quer concorrer aos presentes de hoje, participe entrando no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat, lá onde o pessoal deixa comentário, tem um link. Clique no link e vai direto para um formulário. Preencha o formulário e você vai concorrer a 4 ingressos para o Hopi Hari, mais um boné com o logotipo da Rádio Bandeirantes. Você terá até o dia 23 para retirar os presentes aqui na recepção da Band, aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, na saída para Valinhos. Na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel. Aqui bem no alto do bairro, onde tem várias antenas, aqui é a sede principal do Grupo Bandeirantes. Das 9 da manhã até 1 da tarde e das 14h30 até as 17h30. Tem que ser você mesmo, você ganhador, e tem que trazer um documento que contenha o seu CPF.
Repito, 4 ingressos para o Hopi Hari, mais um boné da Rádio Bandeirantes, apenas um ganhador. Entre agora no canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Entre lá, clique em cima do link. Quando aparecer o formulário, preencha o formulário e pronto. Você já estará concorrendo aos presentes de hoje. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate da sexta-feira. Finalmente chegou a sexta-feira e vamos nessa. Bom, digamos aí o seguinte, que para começar em alto estilo, nós vamos pro Fala Galera. E o Fala, na moral, olha lá. 1, 2, 3 já. Qual a sua expectativa para o duelo da Ponte contra o Floresta? Macaco é favorita? Não. Pela performance negativa nas partidas em casa, não é favorita. Acho que vai ser um jogo equilibrado e a minha expectativa, claro, é sempre positiva. E é sempre numa torcida forte para que a Ponte... Agora, ela vai ter que mudar a sua estratégia. Ela vai ter que mudar o seu comportamento. Ela vai ter que mudar a sua postura em campo e a sua atitude. É isso. As últimas vezes que a Ponte jogou em casa, ela foi muito mal. Ela disputou 9 pontos em casa, ganhou 1. Depois ganhou um jogo em casa. Então, de 12 pontos, dos últimos 4 em casa, ganhou 4. Né? O último que ela jogou em casa foi com o Tombense. E aí ganhou. Ótimo. Jogou bem? Mais ou menos. Mas jogou pro gasto, esse aqui é o que interessa, ganhar os 3 pontos. Só que o Floresta, com pouca grife, mas com muita organização, é mais time do que o Tombense. Então a Ponte que se cubra vai ter que se desdobrar. Minha expectativa, portanto, é de vitória, mas não atribuo favoritismo para a Ponte, não. E o Fala Galera do Guarani, a partir de agora, Mirandinha e Isaac. Você começaria com os 2 na equipe titular? Depende de quem vai estar à disposição. Pode até ser. Se for para jogar o Isaac aberto, lá do lado esquerdo, fazendo aquele quarto homem, mas caindo pela beirada, não. Aí eu começaria só com o Mirandinha. Se o Isaac tiver uma outra função, de repente um pouco mais por dentro, onde normalmente ele não rende muito, aí dá para pensar. Mas eu acho que o Isaac no meio de campo perdeu um pouco de espaço aí com a chegada do Diego Torres. Então, em regra, eu não jogaria com os 2. Um ou outro. Ah, mas você tem que apenas e tão somente opinar a respeito de quem você colocaria. Você tem que escolher um. Priorizar um. Isaac ou Mirandinha, para começar o jogo. Simples. Mirandinha. E o último ouvinte que falou com a gente agora, o cara que ele gostaria de ver fora do time, que não tá rendendo, aquele negócio todo, e ele falou, é o 8, eu esqueci o nome. É o 8, eu esqueci o nome. É o 8, eu esqueci o nome. Eu vou falar o nome dele logo antes que eu esqueça também. Caio Melo. É esse o jogador ao qual o ouvinte, o último que falou com a gente, se referiu. Na opinião dele, não vem rendendo nas últimas partidas e eu concordo com ele. Caio Melo já jogou mais do que está jogando no momento. Batista. São 17h33. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força
da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique, ô, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala, galera. Qual a sua expectativa para o jogo da Ponte contra o Floresta? Macaca é favorita? Não, não é favorita, não. Tem boa chance de vencer o jogo, mas o jogo vai ser duro e a Ponte precisa melhorar muito o seu performance dentro de casa. Espero que consiga, mas o jogo vai ser difícil. Mirandinha e Isaac. Você começaria os dois ou com os dois na equipe titular? Não. Começaria só com o Mirandinha. Como já disse, vou repetir, pelo menos por hora, o Mirandinha é titular e o Isaac é, para mim, banco de reservas. Batista. 17h35, daqui a pouco, Leston Júnior, nosso convidado, ele que é técnico do Floresta, que joga amanhã aqui em Campinas contra a Ponte Preta, 19h30. Guarani joga somente na segunda-feira, jogo que será fora de casa, Nápoles, no Jonas Duarte, partida que terá a transmissão de Leandro Boles aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos falar do Guarani. Bugre, chegando no ar da Bandeirantes, Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, o time do Guarani, né, segue treinando. O Guarani treinou hoje, treina amanhã, a viagem somente domingo lá para Anápolis, onde o Guarani, como você disse, vai encarar o time da casa às 7h30 da noite. O técnico Marcelo Fernandes, é claro, não divulgou a escalação ainda, mas ele tem todos os jogadores à disposição. E ele tem uma novidade também, ele tem o Cadi agora à disposição, porque o Cadi ontem à noite saiu no bid da CBF. Ele que chegou durante a semana, já está treinando, ou seja, à disposição do treinador. Eu vou colocar aqui uma provável escalação do Guarani para o jogo de segunda-feira, com o Andrei no gol, o Cicinho na lateral direita, na zaga o Rafael e também o Alan Santos e na ala esquerda o Emerson. Aí no meio campo, se o Cadi for entrar nessa equipe, quem vai ter que sair? Provavelmente o Kelvin. Eu não acredito ainda na possibilidade do Cadi entre os titulares. Eu acho que ele vai ficar à disposição no banco de reservas. Só que pela posição do Cadi, ele briga por um lugar no lugar do Kelvin ou mesmo do Matheus Sarará, que são dois volantes de contenção. O Caio Melo, como bem disse o Tigrão, e agora há pouco eu concordo com o Tigrão, até porque o Caio Melo não vem bem, existe a possibilidade da saída do Caio Melo para deixar um time mais ofensivo. Quem sabe um meia de criação para jogar ao lado do Diego Torres. O Isaac, por exemplo, ele não atuou na última rodada diante do Ituano, não ficou nem à disposição no banco de reservas, mas pelo que eu sei, ele já está recuperado
resfriado, de gripe, é uma das possibilidades. Seria uma possibilidade de deixar o Guarani mais ofensivo. Sai Caio Melo, entra o Isaac. Outra possibilidade, colocar um jogador como o Cauã Jesus para atuar ali no meio-campo. É mais uma possibilidade do técnico Marcelo Fernandes. O Diego Torres, é claro, sendo mantido na armação das jogadas, é titular absoluto. E lá na frente, além do Bruno Santos, que é outro titular absoluto, a possibilidade da entrada do Mirandinha, eu acredito nessa possibilidade, no lugar do Cauã Jesus, no caso, ou mesmo a entrada do Gabriel Silva, que atuou no segundo tempo contra o Ituano, mas o Mirandinha foi melhor que ele. Aí tudo vai depender do técnico Marcelo Fernandes para esse jogo contra o Anápolis. Quer comentar um pouquinho sobre o Guarani para daqui a pouco eu falar do Anápolis, Batista? Sim, vamos dar uma acionada aqui nos comentaristas. Eu começo com você, CH. Esse time, esse esboço de time que o Breno Beretta passou, você acha que fica nisso ou você acredita em outras alterações e quais seriam essas alterações, hein, CH? Sobre o Cadi é muito difícil eu testemunhar ou colocar aqui, porque eu não sei a condição do jogador. Estava treinando, tudo bem, mas ele não estava atuando lá no São Bernardo, mas está treinando, faz tempo. Não acredito que esteja fora de forma. O Guarani tem um problema ali. O Kelvin é bom jogador? Tem um futuro pela frente? Sim, mas nesse momento ele não está suprindo aí a ausência do Natan, que foi embora. Já faz parte do passado. Aí mora uma possibilidade dele jogar, né? Eu também quero concordar com o ouvinte que o Caio Melo não esteve bem nos últimos jogos. E quem esteve bem e não deu tempo de eu comentar, pedaço do jogo, foi o Giovani. Entrou bem, mexendo, dando dinâmica no meio campo. Gostei. E eu acho que esse Gabriel, recém-contratado, vai aparecer no time. É um palpite. E eu também não tenho toda a convicção do mundo que ele vai ser solução para algum tipo de problema do Guarani, porque eu vi um pedaço de segundo tempo e ele não foi super bem. Ele deu uma grande assistência para o Brunão, que perdeu um gol feito. O restante, ele pisou na bola. Chutou mal, concluiu mal, errou passe, mas esse lance coloca aí uma desconfiança no amigo de vocês aqui em relação à possibilidade dele estar em campo. Mirandinha, de todas as maneiras, eu escalaria. O Mirandinha tem que ser o parceiro do Brunão desde o começo do jogo. O restante é praticamente tudo igual, Batista. Não tem muito o que fazer. O Guarani tem que vencer esse jogo de qualquer maneira. O jogo fora de casa é determinante para decidir o futuro do Guarani. Se o Guarani perder, por exemplo, que eu não acredito que aconteça, restarão fora o derby, não é? 5 partidas para o Guarani ganhar 4, tirando o derby. Pouco provável que isso aconteça para chegar nos 28 pontos. Então, mobilização, um futebol atraente e organizado para segunda-feira tentar vencer o jogo, porque se o Guarani quiser classificar, tem que ganhar fora de casa, Batista. Ô Batista. Oi, bebê. Aliás, um detalhe importante que o CH citou, eu até esqueci de citar em relação às possibilidades, o Giovani, além dele ter entrado bem, ele está treinando muito bem. O Guarani divulgou nas redes sociais um golaço que ele marcou durante um dos treinamentos. Ele pode até ocupar a vaga do Caio Melo, porque ele é um volante, né? Mais um segundo volante. Ele até pode ocupar a vaga do Caio Melo, porque pelo que ele vem apresentando nos jogos, a gente infelizmente não pode acompanhar os treinos, mas ele vem apresentando mais futebol quando ele entra do que o Caio Melo, que está jogando desde o início. Tem treinador, né, na sua maioria, não gosta de ficar tirando o jogador que não está bem, porque ele tem confiança de que o jogador vai conseguir a recuperação. Mas nesse campeonato não dá para fazer isso. A competição é muito curta, não tem retorno. Se é a Série B, 38 rodadas, dá para deixar um pouco mais ali para ver se o cara se recupera.
Agora, campeonato com turno único, 19 datas, 8 se classificam. Não dá para ficar esperando o jogador se recuperar. Tem que escalar aqueles que estão em melhores condições físicas e também técnicas. E aí, Tigrão, a sua opinião também sobre o esboço do time e o Cadi, que já treinou, o nome já saiu no bid. Você acha que o Marcelo Fernandes está coçando o dedo para disparar a titularidade aí do Cadi ou não? Eu acho que está. Porque o jogador chegou, é bem verdade que não vinha jogando, mas treinou aí, né? Já foi avaliado. Eu acho que está. Correria para botar no bid. Ô Breno, tá na escuta aí ou não? Sempre alerta, Tigrão. Sempre alerta e operante. Pô, tá louco, pô. Hoje teve um cidadão lá no nosso estúdio, o Tatu. Ele falou que você é parecido com o Chico Buarque quando ele era mais jovem. Tá louco, pô. Eu não conheci o Chico Buarque jovem. Ah, mas tem na internet aí, pô. Eu vou acho que você tá uma mais foto dele. Eu acho que você tá mais pra neto do Aderbal da Brasitone. Aderbal já tem neto com 44 anos, que é a sua idade. Aliás, você tem 40. Aderbal já tem netinho de 40. Do que se parecer com o Chico Buarque, era mais bonito que você. Mas você também é bonito. Ô, Breno, vamos lá, goleiro. Olha o Chico aí, ó. Olha aí. Tá vendo aí ou não? Tá Dá legal, pra encarar, pô. ou não? Olha lá. Tá legal. Nada a ver, né? Não, tem uma acho parte que a foto que do lado parece. direito tá mais parecida. Tem uma parte que parece aí com você, sim. Você tem razão, o Tatu. Tem razão. O branco do olho. Ô, Breno, vamos lá. Goleiro. Goleiro. Goleiro Andrei. Acertou. Lateral direito. Cicinho. Acertou. Zagueiro central. Zagueiro central, Rafael. Acertou. Quarto zagueiro. Alan Santos. Acertou. Lateral esquerdo. Emerson. Acertou. Primeiro volante. Aí fica a dúvida, hein? Ou o Kelvin ou o Cadi. Kelvin ou Cadi. E o Sarará? O Sarará de segundo, né? Pra mim, de segundo. Segundo. Então tá bom. Então eu acho que vai Kelvin e Sarará. Batista, Kelvin e Sarará. Aí fecha o quadrado num 4-4-2 com Caio Melo e Diego Torres. E qual o esboço seu da dianteira, Breno? Eu colocaria Mirandinha e Bruno Santos, mas eu não sei se o Gabriel Silva agrada mais o treinador ou agradou durante os treinamentos, né? É que se ele não colocar o Mirandinha, Tigrão, todo mundo vai contra, a torcida, todo mundo que viu o jogo, eu, você, a torcida, todo mundo gostaria de ver o Mirandinha pelo desempenho no jogo. Agora, nos treinos, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Mas treino é jogo é jogo. O que interessa é o jogo. Eu acho que vai o Mirandinha. Porque no jogo é que o jogador acaba mostrando o desempenho dele. No jogo é que o jogador encanta o torcedor que também não vê treino. Porque, mas ele não tá treinando bem, mas tá jogando bem, tem que jogar. Porque vai por ter o treinamento é importante. É um bom laboratório de análise. Porém, tem o tal do leão de treino também, que treina feito um leão e depois não joga. O cara tá jogando, então no treino tá quebrando o galho. Pode ser isso, pode não ser. Mas na minha avaliação, então, Batista, eu faria aí, obrigado, Breno, eu faria um 4-4-2, né? Tem aí essa possibilidade do Cadi, né? Do Kelvin. Não muda muito, hein? Só que o Kelvin tá mais ambientado ao time. O Sarará, então o normal seria ele levar o Cadi pro banco e usar durante o jogo. E o Caio Melo, já contestado.
Mas qual seria a opção? De um volante com característica, assim, de um meia também, que deriva, que entra um pouco com a bola, que chuta em gol, que já marcou gol de falta. Não tem outro. Não tem. Poderíamos pensar aí no Pablo Baianinho, mas perdeu muito espaço. Desapareceram com o Pablo Baianinho. Vinha jogando aí na Copa Paulista, que é muito importante também. Então, eu acho que não foge muito disso. É jogo fora. Eu não faria 3 zagueiros, jamais. Faria a linha de 4, uma segunda linha de 4, com um meia especialista e com um terceiro volante com características de meia, que é o Caio Melo, só que ele precisa voltar a jogar o que vinha jogando. E a dianteira, Brunão e o Miranda. Nada além disso para começar. Não deu encaixe? Aí a gente vai começar a olhar a Giva, que tem entrado bem, não é? E outras opções que ele tem aí. O próprio Gabriel Silva, que entrou com a ansiedade um pouco acima. É lógico, a ansiedade natural de uma estreia na última partida do Guarani contra o Ituano, mas parece que o treinador vai prestigiar, no bom sentido. Não é prestigiar entre aspas, não. Pode ser uma opção legal também, e assim por diante. Mas para início e para entrar para ganhar o jogo, e sem se expor ao contra-ataque, sem deixar muitos espaços para que o Anápolis, jogando em casa, trabalhe a bola, eu faria esse 4-4-2 aí, que recapitulamos agora. Andrei, Cicinho, Rafael, Alan Santos e Emerson Barbosa. Aí, Kelvin, Sarará, Caio Melo e Diego Torres. E a dianteira, Bruno Santos e Mirandinha do lado esquerdo. E quem é que ocupa o lado direito? O Cicinho quando passar. Passou o Cicinho, cobertura nas costas dele para não tomar contra-ataque. Simples assim. Treinador de futebol não precisa ser o Einstein. Não precisa ser o Santos Dumont. Não precisa ser o Pitágoras. Não precisa ser o filósofo Sócrates. Tem que ser simples, coerente, ter boa leitura de jogo para poder avaliar quem é que está com um desempenho melhor. Quem é que está jogando? Quem é que está rendendo? Então você está sendo incoerente porque o Caio Melo, você acabou de dizer que não está rendendo. Só que a posição do Caio Melo é complicada. E eu daria sim, mais essa oportunidade de titular para ele, mas ficaria com aquele olhar 43 para ele. Ô Caio Melo, seguinte, hein? Tô te botando de novo. Tô precisando de você, companheiro. Então joga. Porque eu tô de campana em você. A imprensa já tá falando aí. Aqueles torcedores que entendem de futebol, que a Bandeirantes põe todo dia lá no ar pra falar, já estão falando de você. Eu tô pondo a minha cabeça na guilhotina te escalando de novo. Então, por gentileza, seu Caio Melo, isso eu tô tentando imitar aqui, né, o Marcelo Fernandes. Por gentileza, companheiro. Por gentileza. Me ajude aí, pô. Não vai me derrubar, hein? Tô te prestigiando e tô indo contra a maré. Tô indo contra aqueles comentaristas chatos lá da Bandeirantes. Essa é a ideia. Então eu faria esse 4-4-2 bem temperadinho e que o Guarani vença o jogo. São 17h52. Há 30 anos, a Cortag entra em campo com uma missão clara: ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra.
investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com.com e saiba mais. cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Vamos lá, Breno, seguindo aí com o noticiário do Guarani, 17h54. Bom, Batista, vou falar um pouquinho sobre o Anápolis, que é o adversário do Guarani, o time que só venceu uma partida nessa Série C do Brasileiro, está afundado na zona de rebaixamento. O time rescindiu o contrato ontem com o lateral esquerdo Caxambu, jogador de 28 anos, titular durante toda a temporada. Ainda não foi anunciado o novo clube do Caxambu. E também qual o motivo, né, dessa rescisão de contrato. Para se ter uma ideia, ele atuou como titular na última partida. Opa, perdemos o contato com o Breno Beretta. São 17h54. O ouvinte continua mandando para cá as suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio. Você participa através do WhatsApp. 97102-1493. Um rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral, 788. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Chegando então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Cruzeiro, novo líder do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, jogando no Maracanã, a Raposa venceu o time carioca pelo placar de 2-0. Fluminense atuou com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Fuentes, depois René, Martinelli, depois Lima, Hércules e Nonato, depois Senna, Soteldo, depois Queno, Arias e Cano, depois Everaldo, a equipe do técnico Renato Gaúcho. O Cruzeiro do português Leonardo Jardim, Cássio no gol, Fagner, Fabrício Bruno, Vilauba e Cauê Prats, depois William, Lucas Romero, depois Lucas Silva, Christian, Jonathan e Matheus Pereira, depois Eduardo, Wanderson, depois Marquinhos e Caio Jorge, depois Gabigol. Os gols do jogo: Fabrício Bruno, 29 do primeiro tempo, Caio Jorge ampliou a 34 também do primeiro tempo. Jogo que teve a arbitragem do Rafael Klein. Vitória do Cruzeiro, portanto, Cruzeiro 2-0 para cima do Fluminense. O Cruzeiro é o novo líder isolado do Campeonato Brasileiro. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate, na Bandeirantes. São 18 horas em Campinas. Já Leston Júnior, técnico do Floresta, vai falar conosco. Entrevista ao vivo. Derby 210, Ponte Preta e Guarani no Brasileirão 2025. Dia 2 de agosto, às 17 horas, no estádio Moisés Lucarelli. Partida válida pela primeira fase da competição. Cobertura especial de um dos maiores clássicos do Brasil. As memórias sobre as partidas, as disputas, a rivalidade, os gols, os números, os personagens, entrevistas com personalidades e tudo sobre o grande jogo Derby 210. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Bandeirantes! 18 horas e 1 minuto, ouvinte participando, ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Professor Marcelo, me faça um favor, inclua o Isaac fora dessa. Deve ser muito gente boa, mas não tá jogando nada. Já teve várias oportunidades, entrou jogando, entrou durante o jogo e não luziu. Teve aquele ponto fora da curva lá contra o Retrô e foi só. Mirandinha, Brunão e o terceiro atacante pode ser qualquer um que tá todo mundo no mesmo nível ali. Mas Isaac não. Até o Takahashi tá jogando melhor que ele. Um abraço, um final de semana abençoado para todos. Abraço igualmente, muito obrigado. O Guarani que joga na segunda-feira e enfrenta o Anápolis em Anápolis, no estádio Jonas Duarte. Breno Bereto, o nosso convidado, já está à sua disposição, bebê. Um abraço para o Leston Júnior, gentilmente atendendo aqui a Rádio Bandeirantes, é um profissional que tem experiência já na divisão e é novo, né? Porque tem 46 anos. Ô Leston, eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, até porque, pelo que eu sei, você já tem um acesso na Série C do Brasileiro, né? Conquistou esse acesso com o Tupi em 2015. Você já tem um acesso com o Floresta da Série D para a Série C,
Só que essa divisão em especial, e os times aqui de Campinas não estão acostumados com a Série C, então esse ano já estiveram em outra oportunidade, mas há muito tempo não jogavam. Essa divisão em especial, ela tem as suas particularidades, né? Gostaria que você citasse um pouquinho dessas particularidades e dificuldades da Série C. Um abraço, prazer em tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Boa tarde. Boa tarde, Breno. Boa tarde aos amigos da Rádio Bandeirantes, Batista, Carlos Henrique, Tigrão. Prazer falar com vocês. Então, realmente, só corrigindo, eu tenho 45 anos, né? E tenho minha trajetória iniciada em 2006, trabalhando nas divisões de base de Cruzeiro, América e Bahia, América Mineiro e Bahia, né? E em 2010 fiz transição aqui no estado de São Paulo mesmo, conseguindo um acesso na famosa Bezinha com a Inter de Bebedouro em 2010. E de lá para cá a gente vem nessa trajetória, né, nessa caminhada, onde realmente tivemos a felicidade de conquistar 2 acessos nacionais mencionados por você. E hoje faço a minha 8ª Série C de 2014 para cá. Então, realmente é uma competição que ela tem se transformado ao longo do tempo em função das mudanças de regulamento, mas acredito que desde 2022, quando houve a mudança para esse regulamento atual, ela se tornou uma competição talvez com um nível técnico melhor. Talvez esteja acontecendo com a Série C aquilo que aconteceu há 15, 20 anos atrás com a Série B. Fato de clubes tradicionais, como por exemplo nessa atual temporada, Guarani, Ponte Preta, Figueirense, já há alguns anos jogando a Série C, entre outros, né, clubes tradicionais frequentarem essa divisão, tem elevado o nível e tem feito com que os clubes que costumeiramente a disputam melhorem seus investimentos, melhorem as suas estruturas, né? E isso tem impactado na competição. É uma competição de um nível muito parecido, se nós pegarmos assim, do grupo do G8 e clubes que hoje figuram na zona de rebaixamento, a gente vê um equilíbrio muito grande em todos os jogos, né? Então, sem dúvida nenhuma, é uma competição que tem exigido muito de todas aquelas equipes que têm participado dela nessa temporada. O Batista, ao vivo conosco, o técnico do Floresta, que vai enfrentar a Ponte Preta amanhã à noite, Leston Júnior. Abraço para você, Leston Júnior. Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Você tem uma larga experiência, como já disse aí, 8 participações na Série C. O regulamento vem mudando ao longo do tempo. Esse atual regulamento começou há 3 anos. Ano passado, 26 pontos. Foi a taxa de corte. O Remo conseguiu a classificação. E nos 2 anos anteriores, 29. Caso, por exemplo, do São Bernardo e Aparecidense. Nos 2 anos anteriores, conseguiram a classificação com 29. Você está trabalhando com quantos pontos? Quantos pontos na sua matemática serão necessários para conseguir ficar entre os 8? Um abraço, muito obrigado, viu? Um abraço, Batista. Assim, sem dúvida, essa matemática, eu acredito que ela está muito relacionada com aquilo que tem acontecido nesse equilíbrio de pontos, né? Eu acho que essa temporada a Série C tem tido um número elevado de empates, o que contribui para diminuir um pouco essa margem de número mágico, né? Se nós pegarmos a média dos últimos 3 anos, né, que esse regulamento está sendo praticado, eu diria que 28 pontos dará a classificação aí ao 8º colocado. Mas a continuar com esse número grande de empates, principalmente dessas equipes que hoje estão figurando ali entre os 12 primeiros colocados, eu acredito que até 27 pontos pode vir a dar uma classificação. Mas, como eu disse, de rodada a rodada. Eu diria que hoje, a preço de hoje, 29 pontos é um alvo para que você não corra nenhum tipo de risco de ficar fora da próxima fase da competição.
Perfeito. Vamos lá, CH, a sua pergunta. Estamos entrevistando o Leston Júnior, técnico do Floresta, que amanhã vai medir forças com a Ponte aqui em Campinas. Leston, boa noite. E recentemente o Mazola Júnior, técnico do Ituano, nos concedeu uma entrevista dizendo o seguinte: esse campeonato da Série C, ele que também tem bastante experiência na divisão, esse ano, com o movimento de mercado nas janelas de transferência, tem mudado completamente o campeonato. Queria saber se você concorda. Boa noite. Boa noite, Carlos. Eu acredito que sim. É o primeiro ano, né, que a Série C tem essa disposição de janelas, né? Acredito que os clubes que vieram da Série B, como é o caso da Ponte Preta, do Guarani, já estão familiarizados com esse processo, né? Os clubes que já vinham jogando a Série C é a primeira experiência que tem tido. E ela, de certa forma, ela acaba impactando, sim, no andar da competição, né? Nós tivemos uma janela de exceção no início da disputa do Mundial de Clubes, e houve, por parte de alguns clubes, muito movimento de contratação e algumas transformações em elenco, né? E isso não dá para precisar assim, o quanto isso acaba contribuindo positivamente ou negativamente. Eu digo por quê? Nós aqui no Floresta, por exemplo, nós temos optado por evitar mais uma transformação no elenco, uma vez que essa transformação já aconteceu pós-estadual, né? O Floresta fez um campeonato estadual ruim, na ocasião era o Marcelo Chamusca, o treinador, e aí houve a mudança no comando técnico, a minha vinda para cá, e houve uma transformação muito agressiva no elenco. E você já no meio da competição ficar fazendo mais transformações, eu acredito que traria para nós, nesse caso, um prejuízo. Mas tem alguns clubes que mantiveram comando e elenco do estadual para já a Série C. Então talvez esses clubes precisem talvez utilizar um pouco mais dessa oportunidade de janela. Então isso acaba mexendo muito, né, com as equipes e com o próprio nível da competição. Eu acredito que isso tem criado um dificultador ainda mais, o que tem equilibrado e embaralhado mais as cartas na disputa dessa competição. Leston Isaías do Nascimento Júnior é o nosso convidado. Tigrão, a sua pergunta ao treinador do Floresta. Um grande abraço pro Leston Júnior, muito obrigado por estar nos concedendo aí a entrevista e nos atendendo. O Leston, a Ponte tem até a última rodada aí perdeu um jogo pro São Bernardo, também dentro da normalidade. Ponte o seu adversário de amanhã. Mas a Ponte tinha até então, até a última rodada, 86% de aproveitamento fora de casa. E algo ali próximo dos 50% rasos dentro de casa. Ou seja, isso é estatístico, é só você pegar, não sou eu que estou te dando notícia nenhuma, porque vocês acompanham tudo. Dentro dessa estatística, claramente a Ponte tem encontrado algumas dificuldades para jogar em casa. Muito bem. Aí você vem para um confronto contra uma equipe que faz uma campanha de vice-liderança, que deve ser uma das classificadas, como você também na sexta colocação está aí muito próximo de passar para a próxima fase. O que é que você espera encontrar? Qual o seu planejamento? Você não vai dar a estratégia, nem o time, mas assim, dentro dessas informações gerais do seu jogo de amanhã, como é que você está vendo o panorama do jogo? Você acha que você vai tomar sufoco, que a Ponte sai para amassar, você pretende surpreender? Dá um teaser aí para nós, aí, dá um preview aí, mais ou menos daquilo que a gente vai ver no jogo, claramente sem entrar em algumas coisas que você não pode falar antes do jogo para não entregar o ouro pro bandido. Mas para a gente tentar entender, a gente que vai estar comentando a partida, para a gente tentar entender o que é que passa pela sua cabeça, o que é que você projeta para o jogo.
Tigrão, prazer falar contigo. Sem dúvida, nós esperamos, nós passamos a semana toda estudando muito a equipe da Ponte, né? Aquilo que a Ponte vem fazendo, principalmente na Série C, né? Uma vez que a Ponte fez um campeonato paulista com uma pontuação, né, muito boa ali, mas a Série C ela acaba sendo uma competição um pouco diferente e acredito que a Ponte hoje joga um pouco diferente do que tinha de rendimento e performance no Campeonato Paulista. Esses números, essa dificuldade temporária sobre seus domínios, eu acho que tem muito a ver com esse equilíbrio que nós mencionamos anteriormente da competição, né? Eu vejo outras equipes com um potencial muito grande tendo dificuldade de jogar em casa, porque normalmente enfrentam equipes que têm buscado neutralizar muito os seus principais pontos, né? E não pode ser diferente amanhã. Nós precisamos amanhã ter um jogo assim, eu diria que próximo da perfeição, no que diz respeito a neutralizar as principais forças da Ponte Preta, para que a gente evite essa expressão que você utilizou do amasso, da pressão, trazendo uma atmosfera positiva para o jogo da Ponte Preta. Nós precisamos neutralizar para tentar gerar uma certa intranquilidade, para tentar gerar um certo desconforto. Agora, quando eu me refiro à questão neutralizar, eu não estou dizendo em neutralizar só marcando. O nosso grande resultado amanhã, nós só temos uma chance de fazer um grande resultado amanhã, que é jogar também. Nós precisamos, sim, marcar bem a equipe da Ponte Preta, uma equipe que tem jogadores com muita capacidade técnica, mas precisamos também exigir desses jogadores da Ponte Preta que tenham que nos marcar também naquilo que nós temos de característica, né? Então, assim, eu espero um jogo equilibrado, onde naturalmente a Ponte Preta vai tentar tomar a iniciativa e a rédea do jogo, e cabe a gente ter a tranquilidade, a felicidade e competência de tentar trazer um jogo para que fique um pouco mais confortável naquilo que nós temos de estratégia para os 90 minutos. Breno Beretta. Ô Leston, para quem acompanha de longe, eu gostaria que você falasse um pouco mais, né, para quem está aqui em Campinas, quem está na região, ou quem está nos ouvindo pelo Brasil, pelas ondas da internet, né, sobre como é a pressão no Floresta, né? Como que é a pressão da torcida, como que é a participação da torcida, e mais, um outro detalhe. A torcida, principalmente hoje, no caso da Ponte Preta, que está em segundo lugar, tem cobrado bastante um bom futebol da Ponte. A Ponte tem conseguido os resultados, tanto é que está na segunda posição, mas não tem apresentado um bom futebol. E você até falava do equilíbrio da Série C. Você, nesse tempo todo de Série C e na Série C desse ano, você consegue ver um time jogando tão bem assim, ou o nível da Série C é mais esse, mais brigado e jogo bonito é difícil ter? Breno, assim, em relação à segunda pergunta, eu acredito que nós vivemos talvez uma crise técnica grande no futebol brasileiro, né? E aí eu não estou me referindo só à Série C do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que nós, como um todo, o futebol brasileiro vive há algum tempo uma crise técnica, que ela não está relacionada à falta de capacidade dos atletas. Eu acho que a estrutura do futebol brasileiro como um todo, ela precisa ser repensada em alguns aspectos, mas isso seria um programa longo para a gente debater sobre tantas situações que acabam contribuindo para que essa queda técnica que a gente vive hoje no futebol brasileiro. A Série C, eu acredito que tenham alguns jogos isolados de bom nível, quando eu falo bom nível, no sentido de plasticidade do jogo, de trazer prazer do torcedor assistir o jogo de futebol, né? Acredito que eu vi já alguns bons jogos e já vi lampejos dentro de jogos, né? Momentos assim, recortes de boa jogabilidade, de um jogo dinâmico, de um jogo intenso, né? Mas acredito que hoje ela tem sido uma competição muito mais brigada do que jogada, propriamente dito. Essa é a minha opinião em relação à competição como um todo.
Em relação ao que você mencionou da torcida do Floresta e tal, o Floresta ele tem uma particularidade, acho que talvez se assemelhe um pouco com o Retrô, o fato dele ser um clube muito novo, profissional muito novo. O Floresta é um clube que é na cidade de Fortaleza, onde você já tem o Ceará e o Fortaleza. Então, assim, é um clube que não tem adesão de torcida. É um clube que não tem, por exemplo, a exposição de mídia que a maioria das equipes na Série C hoje tem. Isso tem um lado positivo e um lado negativo, obviamente. Eu digo que o lado positivo é que você tem mais tranquilidade para trabalhar, você tem menos assédio nos momentos de oscilação e dificuldade, você tem menos situações, vamos dizer assim, de pressão, e que isso às vezes acaba levando dirigentes, treinadores, enfim, as pessoas que tomam decisão no futebol, às vezes serem levados pela emoção, né? Então a gente não tem esse ambiente externo, vamos dizer assim, de exigência e cobrança. Só que na mesma proporção, se nós não tivermos devido cuidado, isso acaba se tornando algo negativo, porque pode causar uma acomodação, né? Então, assim, é um clube, Floresta é um clube novo, um clube de proprietário, um clube que tem um viés de formação, né? Um clube que tem certificado de formação na CBF, um clube que tem um trabalho muito bacana nas divisões de base, desde a iniciação até o sub-20. Então, é um clube que tem um perfil um pouco diferente, que nós tivemos a felicidade de 2020 conseguir o vice-campeonato brasileiro da Série D, e o clube vem se sustentando até hoje na Série C do brasileiro entre as 60 principais equipes do país. Então, é uma equipe que tem, talvez, eu acredito que o Retrô tenha algo parecido assim com essa cultura que hoje é trabalhada dentro do Floresta. Ô Leston, para finalizar, você tem conhecimento do valor da folha de pagamento do Floresta? Tenho sim, Batista. Em torno de 350 mil. Repita, por favor, deu um pequeno corte aí, 250 mil, é isso? 350. 350. Peraí. Inclui a comissão técnica ou não? 350 só global. O Leston ganha, pô. Não. Ok, Tigrão. Ô, Tigrão, que os anjos digam amém. Não, me disseram que o seu, livre de imposto de renda, é 300, pô. Não. É um clube que, o ano passado, assim, para tentar dar uma contextualizada rápida, o Floresta, desde 2022, 23 e 24, ele fez um investimento muito alto na folha de pagamento. O Floresta tinha, talvez, uma folha no nível das 5 primeiras ali da Série C. Ligou contra o rebaixamento. Então, o seu proprietário, nessa temporada, optou por voltar às suas origens, que sempre foi ter uma equipe dentro de um valor mais real, vamos dizer assim, daquilo que o clube tem. O clube é um clube de proprietário, ou seja, não tem... A Série C é uma competição deficitária, o clube não tem patrocinadores, né? Então, assim, ele optou por resgatar, vamos dizer assim, um perfil de atleta que enxergue a competição como uma grande oportunidade de vitrine para projeção, etc. E as coisas têm acontecido dentro dessa lógica, né? Então, realmente, nós estamos aí, muito provavelmente, entre as 3 menores folhas da competição. Valeu, Leston, um abraço para você, muito obrigado pela entrevista. Você que é da nova geração, treinador talentoso e contribui bastante aí com o futebol. Um abraço, muito obrigado, viu? Um abraço, Batista, aos amigos, prazer falar com vocês. 18h21, rápido intervalo, já o Breno Beretta vai atualizar a Ponte Preta, que amanhã pega o Floresta do Leston Júnior. Você vai conferir tudo aqui na Rádio Bandeirantes. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP e mais informações no regulamento poupançapremiadasicredi.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. Edu Pinheiro. Amigos da Bandeirantes, hoje falando de grandes personalidades que desfilaram seu talento no Derby Campineiro. No primeiro bloco aqui do Sport em Debate, eu falei de Friaça, que fez o gol do Brasil lá no Maracanã, na final de 50, a Copa de 50, o Brasil perdeu do Uruguai de 2-1. O Friaça primeiro jogou na Ponte, depois no Guarani. Armando Marques, ícone da arbitragem brasileira, apitou um derby em 71. Rubens Minelli foi técnico da Ponte em 72. Depois ele foi tricampeão brasileiro como técnico, 2 vezes com o Internacional e uma com o São Paulo. Dudu, daquele meio de campo do Palmeiras, Dudu e Ademir da Guia. Dudu foi técnico da Ponte em 82, um derby no Majestoso. E o Jorge Mendonça disputou 15 derbys. Primeiro jogou no Guarani, depois ele foi para a Ponte. Início dos anos 80, ele marcou 4 gols, 2 para cada lado. Agora eu vou falar de Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo foi 5 vezes campeão brasileiro, 9 vezes campeão paulista, inclusive em 90 pelo Bragantino, onde começaria o sucesso dele, entre outros títulos, evidentemente. O Luxemburgo foi técnico do Guarani em 91, mas não disputou derby. Depois, entre 92 e 93, ele foi técnico da Ponte. E ele foi técnico da Macaca no derby de 24 de janeiro de 93, Majestoso, Ponte 1, Guarani 2, Carlos Alberto Pael e Luizão para o Guarani e o Ney marcou para a Ponte. Dario, o Rei Dadá, estava na seleção tricampeã da Copa de 70 no México. Dario fez o gol do título brasileiro de 71 no Maracanã, gol do Galo. Botafogo 0, Atlético Mineiro 1. Dario brilhou no Atlético Mineiro. O Dario foi campeão brasileiro em 76 pelo Internacional. Dario fez gol na final, segundo jogo da final contra o Corinthians, lá em Porto Alegre. E no final de 77, foi contratado pela Ponte, no lugar do Rui Rei, que aprontou na final contra o Corinthians lá no Morumbi. Aquele gol do Basílio. O Dario ficou na Ponte 1 ano certinho, de novembro de 77 até novembro de 78. Disputou 3 derbys. 20 de novembro de 77 no Brinco, Ponte 1-0, gol de Dicá. 23 de abril de 78 no Brinco, 2-1 Guarani, os dois do Careca e Lúcio para a Ponte. E também, no dia 5 de novembro de 78, foi a última partida de Dario com a camisa da Ponte. E foi num derby, foi no Majestoso, 0-0. E o mais ilustre de todos, Pepe, uma lenda, José Macia, segundo maior artilheiro do Santos, 6 vezes campeão brasileiro,
maior vencedor do Campeonato Paulista, 11 como jogador, um como técnico do Santos e um como técnico da Inter de Limeira, em 86. Foi bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial interclubes, só jogou no Santos. O Pepe é considerado bicampeão mundial, Copas de 58 e 62, é que nas duas ele se machucou e o Zagallo foi titular, mas ele é considerado bicampeão mundial. E ele é técnico campeão brasileiro pelo São Paulo em 86. Olha, o Pepe, como técnico, disputou um derby pela Ponte em 93. No Brinco, o Pepe fazia a sua estreia na Ponte. 93, no Brinco, foi 1-0 o Guarani, gol do Tiba. E o Pepe, 2 vezes pelo Guarani, disputou derby. Em 95, você vai se lembrar, no Majestoso, estava 2-0 para o Guarani, gols de Djalminha e Amoroso. Aí o Amoroso foi expulso. O Guarani marcou 2 gols no comecinho. Aí a Ponte empatou no segundo tempo com Gaúcho, aquele que terminou como goleiro do Palmeiras, lá no Maracanã, contra o Flamengo. O Zé se machucou, não podia mais substituir. O Gaúcho terminou no gol e pegou pênalti e fez pênalti. Fez gol de pênalti no Flamengo. E o Careca empatou para a Ponte, ele veio do Cruzeiro. E também o Pepe, ele foi técnico do Guarani em 2003. Majestoso, Ponte 0, Guarani 2, 2 gols de Rodrigão. Era aniversário do Rodrigão. Bem, são personalidades. Evidentemente que você deve estar pensando assim, não, mas teve outros, sim. Precisaríamos de muito tempo para falar de outros ilustres que desfilaram seu talento no derby campineiro. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Esporte em debate, na Bandeirantes. 18h30, hoje vamos até às 19h30. Entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai concorrer a presentes. Hoje, 4 ingressos para o Hop Hari, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Entre lá no chat, onde o pessoal deixa comentários, está fixado um link. Clique no link, vai para um formulário, preencha o formulário e pronto. Você já estará concorrendo. O sorteio será daqui a pouco apenas um ganhador, tá? São 18h30, sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Ah,
E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato, que comanda a Aroma das Ervas. 18h32. Informações da Ponte Preta, Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, o time da Ponte Preta treinou hoje à tarde no estádio Moisés Lucarelli, o último treinamento antes do jogo de amanhã, partida difícil contra o Floresta, que também está em busca de uma vaga entre os 8 primeiros colocados. Floresta que, aliás, está no G8 da competição, na 6ª posição. Agora há pouco nós ouvimos o técnico do Floresta, o Leston Júnior, né? O Leston Júnior, que deu uma entrevista exclusiva aqui na Rádio Bandeirantes, muito bacana. Aliás, a Ponte Preta, só a vitória interessa para a Macaca amanhã. Vem de derrota para o São Bernardo e o técnico Alberto Valentim está estudando algumas modificações. Ele, durante a semana, ele testou algumas possibilidades no time titular. A gente, é claro, descobriu, mas ele só vai revelar a escalação da Ponte 1 hora antes do jogo. A bola rola amanhã às 7h30 da noite, então por volta de 6h30, aqui no Concentração, a gente vai trazer a escalação da Ponte. A provável Ponte Preta, que eu estou imaginando, deve atuar na seguinte formação, com o Diogo Silva no gol, na ala direita, como o Maguinho está suspenso pelo 3º cartão amarelo, quais são as possibilidades? Luiz Felipe, que para mim vai jogar, se ele não jogar, o treinador vai colocar o João Gabriel, mas eu acredito no Luiz Felipe. Na zaga, a volta do esquema com 2 zagueiros, o Wanderson ao lado do Emerson. Se o Emerson for colocado no meio-campo pelo Alberto Valentim, joga o Simon ao lado do Wanderson. E na ala esquerda, o Arthur é o titular absoluto, só que o Kevin, jogador que chegou essa semana, veio do Paysandu, ele já está inscrito no bid da CBF, está à disposição do treinador. Como era um atleta que a Ponte queria desde o início do ano, existe a possibilidade dele entrar jogando também, disputar essa posição com o Arthur, que não vem jogando bem. Aí no meio-campo, o Dudu é o titular da posição, mas pode perder a posição para o Emerson, zagueiro que eu citei agora há pouco. O Lucas Cândido sendo mantido no meio-campo, ao lado do Elvis. Aí uma outra possibilidade. A saída do Jean Dias, que não está jogando bem faz tempo, e a entrada do Serginho para dar maior sistema de armação nas jogadas do time pontepretano, aumentar a criação na Ponte Preta. E lá na frente, o Everton Brito sendo mantido e a volta do Gé, atacante que cumpriu suspensão na última rodada. Quer comentar um pouquinho sobre o time da Ponte antes de eu falar dos ingressos, Batista? Sim, começo com você, CH, tá aí um esboço de time. Você acha que o técnico vai fazer mais alguma modificação? Já volta, naturalmente será escalado. E na lateral direita não tem o Maguinho, a dúvida entre João Gabriel e Luiz Felipe. E aí, CH, sua opinião? Batista, eu já tenho comentário aqui pelo menos umas 35 vezes que eu não consigo ter uma leitura clara do trabalho do Valentim. Eu não sei o que ele vai levar para o jogo. Agora eu sei o que eu faria, o que eu espero que ele faça. Tem vários jogadores da Ponte que estão em baixa. E está na hora de alguns deles irem para o banco de reservas. E eu quero focar o meu comentário no meio-campo. Dudu e Lucas Cândido não estão conseguindo fazer esse time jogar. Não tem fluência. É um time lento, previsível, muito por conta do momento ruim desses bons jogadores. Eu gosto do Lucas, acho que o Dudu é um jogador legal, joga bem, cara experiente, mas não está bem. Como o Jean Dias, por exemplo, não está bem. Essa semana você me perguntou, você acha que vai mudar o ataque? O Jean Dias continua no time? E eu respondi, será que o problema da Ponte é o Jean Dias ou o meio-campo que não leva essa bola lá para os atacantes? Estou fazendo uma pergunta para todo mundo refletir.
Outro que está em péssima fase é o Arthur. Só que no caso do Arthur, eu não estou fazendo uma defesa, eu estou fazendo uma leitura, e isso para mim, das muitas coisas, esta é uma coisa muito clara para mim. O Arthur é um jogador de confiança do treinador. Ele deveria falar: olha, Arthur, vamos dar uma descansadinha agora, vamos experimentar outra peça no seu lugar. É isso que eu faria, não é? Então, a principal modificação, respondendo a sua pergunta, não é? Seria para mim no meio campo. Os meus 2 volantes seriam Luiz Felipe e Léo Oliveira. Esses seriam meus 2 volantes, com Elvis e o Serginho. E eu manteria o Jean Dias com o Gé lá na frente. Na lateral esquerda, isso que o Breno trouxe é um dado importante, né? Isso é verdade. A Ponte está sonhando com o Kevin faz 6 meses, 7 meses. E se ele tiver condição de jogo, pela má fase do Arthur, pode ser que pinte ali. Mas eu duvido. E não vai estar errado, tá? Eu não estou dizendo que ou faz isso ou está equivocado, não. O equívoco é jogar com 3 zagueiros. Isso eu tenho convicção que não pode continuar. Principalmente num jogo no Moisés Lucarelli, Batista. E para você, Tigrão, 18h38, acredita em mais alguma alteração no time do técnico Valentim Tigrão? Eu acredito em poucas alterações. Eu, por exemplo, não faria essa, para mim, bobagem de trazer o Emerson para o meio-campo. Faria a melhor zaga que a Ponte tem no momento, que é o Wanderson e o Emerson. Eu promoveria, se tiver bem fisicamente, a estreia do Kevin na lateral esquerda. Eu entraria com o Luiz Felipe na lateral direita pela experiência. E se não tiver bem, pode ser modificado. O João Gabriel também é um ótimo jogador, ainda é uma promessa, tem que ser canchado, mas o jogo amanhã é pesado, é um jogo de cobrança. E eu acho que o Luiz Felipe está mais preparado. Então eu faria Luiz Felipe, além do Diogo Silva, né, no gol, Luiz Felipe, o Wanderson, o Emerson e também o Kelvin na lateral esquerda. O meio de campo. Aí é que eu tenho uma ideia diferente. Eu manteria o Dudu, viria com Léo Oliveira, Dudu, Serginho e Elvis. E na dianteira, outra modificação. Então eu estou fazendo 3 ou 4. O que eu faria. Mas eu não acredito que ele vá fazer tudo isso. Até porque ele tem uma espinha dorsal e vai tentar preservá-la. Mas a atuação da Ponte sábado passado contra o São Bernardo, ela foi tenebrosa. Então, se ele vem com o mesmo time, nós vamos falar: e aí, companheiro? Tá contente com o que você viu lá? Quer dizer, eu não. Eu não teria esse nível de indelicadeza. Mas parte da torcida que é paixão pura vai ser indelicada com ele. E ele sabe disso. Então tem que mexer. A dianteira eu faria com Gé e Everton Brito. Nossa, mas aí quando o Everton voltar do jeito que ele gosta de voltar, vai virar 4-5-1? Não. Quando ele voltar, alguém se infiltra, o Elvis se infiltra, um dos volantes pode chegar. O Dudu tem essa característica, já fez gol de dentro da pequena área, chegando como autêntico centroavante. Então é o time que eu faria. Não acredito que o Alberto mexa tudo isso que eu estou dizendo aqui. Mas, modestamente, e não querendo ser aqui um projeto de treinador, que eu não tenho nenhuma pretensão, nunca tive, diga-se de passagem, mas Diogo Silva, Luiz Felipe, Wanderson, Emerson e Kelvin, estreando. O meio, Léo Oliveira, Dudu, não necessariamente nessa ordem, Serginho e Elvis.
e a dianteira com Gé e com Everton Brito. Vai fazer isso? Não sei. Vai ter surpresa? Não sei. Se ele vier, e também não estou aqui, né, querendo queimar ninguém, nem o Jean Dias, nem o Lucas Cândido, jogadores que já fizeram grandes partidas com a camisa da Ponte, gols. É só uma questão de momento. Tem que dar uma mudada. E tem mais um detalhe. Se ele mete o Jean Dias no banco e a coisa não está encaixando, ele vem com o Jean Dias no segundo tempo pegando o Floresta já desgastado fisicamente, certamente ele vai render mais do que está rendendo agora entrando de começo. E o Lucas Cândido? Se um dos volantes não estiver bem, titular absoluto. Para esse jogo eu faria uma modificação, eu faria um teste. Mas está lá o Lucas Cândido, com toda a sua experiência e a sua ótima condição técnica. Observando tudo, uma condição técnica que rende a ele, para mim, o título e a honraria de ser o volante mais técnico que a Ponte tem. Canhoto, bota a bola, vira de um lado para o outro, chuta, né? Fez gol aí recentemente, gol inclusive que rendeu uma vitória para a Ponte lá em Maringá. Tá tudo certo. Mas é uma questão de um jogo pesado, de muita intensidade. E me parece esse o calcanhar de Aquiles do Lucas Cândido. A questão da intensidade, da mobilidade. Então espera um pouco, vê como é que vai estar o jogo, mas qual treinador de uma Série C não gostaria de ter do lado dele, para mudar um panorama de jogo caso necessário fosse, do lado um Jean Dias e um Lucas Cândido? Então ninguém está tirando ninguém do time, muito pelo contrário. Talvez a gente esteja aqui pensando em preservar os jogadores e em utilizá-los de uma maneira mais inteligente, mais eficiente, já que o Jean vem num momento aí já onde esse longo período, 17 jogos, se eu não tiver equivocado, sem marcar nenhum gol para um atacante, começa a incomodar. Então tira, ele vê o jogo do banco e daqui a pouco vai ser necessário. Está em forma, está correndo muito e ele entra depois de já ter dado uma mapeada no jogo e no adversário e até no próprio time da Ponte e quem sabe se reencontra com o caminho do gol. É isso que eu faria, Batista, sem querer aqui o próprio Arthur, que é um jogador muito respeitado pelo elenco, mas tecnicamente ninguém foi bem. Não vamos jogar nas costas do Arthur a derrota, para mim, sem nenhuma inspiração do time da Ponte, no sábado passado para o São Bernardo. Não, sem caça às bruxas. Não é o momento disso. Mas com relação ao Arthur, ele tem uma particularidade a ser dita. Qual é a particularidade? Numa tarde e noite em que a Ponte não jogou nada, vezes nada igual a nada, o Arthur esteve abaixo da média baixa do time. Por isso que eu daria um tempinho. E um jogador que também pode entrar na zaga durante o jogo, pode ajudar a fechar aquele lado esquerdo ali, caso a Ponte esteja ganhando por uma vantagem mínima. E eu faço a pergunta de novo. Qual treinador da Série C que não gostaria de ter, entre outros, ao seu lado para usar no jogo como armas, já pegando o adversário mais desgastado, um Lucas Cândido, um Jean Dias e um Arthur? São 3 caras que eu daria um refresco no jogo de amanhã. E eu acredito que o Alberto não vai fazer isso. Mas se fizer, na minha ótica, na minha maneira de conceituar o futebol, se ele fizer, ele vai acertar. 18h46. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais como
aniversários e confraternizações. Tem mais, hein? Tem mais. A linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito. Pode ser assada, frita ou cozida mesmo. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Ô, Breno, sobre os ingressos, partida marcada para amanhã, às 19h30, Ponte Preta e Floresta, no Majestoso. Hoje começaram a ser vendidos os ingressos no estádio Moisés Lucarelli. Já tinham começado a ser vendidos, né, pela internet, Pela internet, quem quiser comprar, pontepreta.futebolcard.com. pontepreta.futebolcard.com, pode comprar pela internet. Ou quem quiser pode ir nas bilheterias do estádio Moisés Lucarelli, né? Hoje a bilheteria está quase fechando, fecha às 19h. Amanhã, durante todo o dia, até o intervalo do jogo, a bilheteria funciona. Preço de arquibancada, R$ 20 o preço normal e R$ 10 a meia entrada. A outra possibilidade, o setor VIP. O setor VIP fica bem ao lado da Vitalícia. Quem está olhando para a Vitalícia do lado direito é a parte coberta. R$ 60 o preço normal e R$ 30 a meia entrada. E na Vitalícia, R$ 80 o preço normal e R$ 40 a meia entrada. Só mais um detalhe a respeito do time, Batista. Até o CH e o Tigrão falaram dessas possibilidades do meio-campo, que eu vou passar é mais uma opinião do que uma informação, né? O Emerson, detalhe, que ele pode aparecer no meio-campo, como eu citei, mas as duas posições do Emerson, tanto o zagueiro quanto o lateral direito. Hoje a Ponte não tem o lateral direito titular, que é o Maguinho. Quem sabe ele não possa até atuar. O Valentim gosta de colocar jogadores de maneira improvisada, né? Na lateral direita e abrir espaço aí no meio-campo para colocar o Luiz Felipe ou mesmo o Léo Oliveira, né? É uma das possibilidades também, Batista. São 18h51, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102.
revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. E eu começo destacando o Campeonato Brasileiro, que tem um novo líder, é o Cruzeiro, que ontem, jogando fora de casa no Maracanã, derrotou o Fluminense pelo placar de 2-0. O Cruzeiro tem 30 pontos, Flamengo 27 para o Bragantino, 24 para o Bahia. Amanhã, o início da 15ª rodada, com Fortaleza e Bahia, que jogam às 4 da tarde. Amanhã também, 5h30, tem Vasco e Grêmio. No mesmo horário, Mirassol e Santos. E às 9 da noite tem o clássico entre São Paulo e Corinthians. A rodada prossegue no domingo, 11 horas da manhã, com Inter e Ceará. Às 4 tem Cruzeiro e Juventude. No mesmo horário, Vitória e Red Bull Bragantino. 5h30, Palmeiras e Atlético Mineiro. Sport e Botafogo. 7h30 da noite tem o Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. São os jogos do Campeonato Brasileiro. Destacando agora os playoffs da Copa Sul-Americana, com os times brasileiros em campo. O Atlético, ontem jogando na Colômbia, ganhou do Atlético Bucaramanga pelo placar de 1-0. Joga por um empate no jogo da volta para conquistar a vaga nas oitavas de final da competição. Campeonato Brasileiro da Série C, amanhã abertura da 13ª rodada, na tela da Band tem Ituano e Botafogo da Paraíba. 5 da tarde, no mesmo horário, ABC e Maringá. 7h30, Ponte Preta e Floresta, além de Londrina e Itabaiana. O Guarani joga na segunda-feira, 7h30 da noite, contra o Anápolis. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Esporte em debate, na Bandeirantes. 18h55, hoje até 19h30. Já o sorteio, dá tempo ainda de você participar. Entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um link lá no chat, onde o pessoal costuma deixar comentários. Clique no link, vai aparecer um formulário, preencha o formulário, todo mundo consegue preencher, é muito fácil, e você vai concorrer a 4 ingressos para o Hopi Hari, mais um boné com o logotipo, boné azul, com o logotipo da Rádio Bandeirantes. Participe e boa sorte! E aí, como anda a manutenção do seu carro? Atenção, dica da Rocha Autopeças. Não espere o veículo quebrar para correr atrás da solução. Faça manutenção preventiva
ela evita danos maiores, gastos inesperados e, claro, protege você e toda a sua família. Revisões regulares é fundamental para evitar falhas mecânicas, prolongar a vida útil do veículo e também para você não ter dor de cabeça, né? Faça revisões periódicas e dirija tranquilo, sem surpresas desagradáveis. E aí você vai escolher a oficina da sua confiança e na hora de comprar as peças, escolha uma das 7 lojas da Rocha Autopeças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais e importadas, originais ou de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo confiança sobre 4 rodas. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá tem o endereço das 7 lojas e tem também o número de WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor. Encontre a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. 18h58, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Anotem, tempo pra Carlo William Civil, 33 da primeira, equipe Band 1, Maringá 0, meu filho. Lá vai de novo, sai jogando com o Greg, toca pra CH, lá vai o bate pesado, toca a bola pra Catalino, lá vai o Americanense, solta para Roger, Roger desceu o espigão, atravessa o círculo sertão, passa de passagem pelo marcador, Edu pediu, recebeu, voltou pra Bebê, Bebê tem Edu, voltou pra CH, Tigrão foi acionado, atirou, Tigrão bateu o braço! Aço! Tigrão, indomável, quando era um decorrido 35 da segunda etapa. Agora, equipe Band 3, Maringá 0, meu filho. Ô Lebrão, você não é original, cara. Você está imitando o Valmir. O Valmir é que fez uma narração, mas a do Valmir ficou legal. Agora, do Lebrão, o circo dos horrores, hein? E ele ainda mandou aqui a mensagem: manda essa gravação para o Tigrão. Eu nem fiz isso, né? Porque vai que o Tigrão fique a noite inteira ouvindo essa gravação. O que ele falou no final aí, Batista? Eu não entendi absolutamente O gol foi nada. seu, Tigrão. O gol foi seu. Eu sei, mas ele parece que quando ele falou não sei o que no estúdio, tava ruim o som. Agora, equipe Band 3, Maringá 0, meu filho. Parecendo o Pato Donald. Gazela no estúdio? Ele tirou falou pra você. O Tigrão, ele tirou com você também porque ele falou equipe Band 3, Maringá 0. Ele tava falando do Maringá também. Ele falou Maringá, não é Gazela. Mas tá muito ruim a dicção, eu queria ouvir melhor. Ei, Lebrão, você não desiste mesmo, hein? Depois que você falou que Jorge Campos era lateral esquerdo, eu parei com você, companheiro. Você tá por fora. Ele ficou bravo ontem, né, Batista? Ficou bravo, né, Batista? Ficou brabão. Que isso, pô? Pô, você acha que eu não sei? Confundi isso aí. Você acha que ia confundir o Jorge Campos, lateral? É claro que ele é atacante, ué. Lebrão, eu gostei. Manda sempre. Tá bom, então já que você gostou, vou mandar a gravação aí pra você. Não, mas também não precisa exagerar, né? Manda. Insônia ouvindo o Lebrão. Não, manda porque se eu tiver muito bem-humorado, eu gosto de estar assim meio a meio. Eu acho que o meio a meio entre bem-humorado e mal-humorado, eu fico mais concentrado no jogo. Eu acho que eu rendo mais. Se eu tiver muito light,
muito assim, Macambúzio. descontraído, sabe como é que é? Muito em paz. Embezerrado. Não, embezerrado não, você tá, sabe? Tô de boa, nada tá me enchendo o saco. Capiongos, tá meio capiongo. Aí eu não consigo ver o jogo do jeito que eu gosto. Então se eu tiver meio down pra baixo, você manda essa daí só pra eu ficar puto, aí eu volto a ficar concentrado. Vai ter utilidade. Ouvinte no ar. Ô Batista, pessoal da Band, boa tarde aí. Ô Batista, minha pergunta hoje é referente a uma, de repente, prevenção, né? Pensando na saúde aí, no bem-estar físico dos atletas. A gente vê hoje em dia muita lesão no tornozelo, né? Vira e mexe atleta torcendo, né? Algumas lesões mais graves. Vocês acham que, além da caneleira, que é obrigatório hoje, né, no futebol, seria legal a FIFA implementar o uso obrigatório da tornozeleira também? Pensando no bem-estar dos atletas? Abraço, Batista, Tigrão, rapaziada aí. Daqui a pouco o cara vai parecer na Idade Média, né? Aqueles caras com capacete de ferro, armadura. A caneleira já dá uma limitada no jogador, né? Agora, se colocar mais uma tornozeleira, acho vai ficar complicado para poder dominar uma bola. Não. Claro, é uma medida de segurança, talvez para evitar quebrar o tornozelo. Não, mas é assim, ó. O que ele falou tem fundamento, porque são articulações que ficam muito expostas. E o futebol tá cada dia mais violento, né? Você vê os carrinhos que os caras dão, jogar bola ninguém joga. Mas tem cara que dá carrinho, eu vou falar pra você um negócio, se pegar, amputa a perna do adversário. Arranca fora. Então, eu não sou a favor de uma tornozeleira que limite o movimento da articulação. Não. Mas isso os jogadores já usam. Eles usam uma botinha de esparadrapo. Ao invés de ser uma botinha de esparadrapo, envolvendo ali para proteger o tornozelo, eles podem usar, por exemplo, uma peça elástica, como essas cintas, né, que são presas com velcro. Eu estou usando uma aqui para uma dor na lombar, melhorou muito. Hoje estive no programa com ela. Então é uma peça que entra pelo pé, sobe ali pelo início da canela e envolve todo o tornozelo de um tecido elástico, mas que fica do peito do pé para frente totalmente livre e o calcanhar livre, né? Essa é uma tornozeleira que tem que ter uma certa tensão para não prejudicar a circulação, mas que dá uma estabilidade muito grande para a articulação e que preserva de alguns movimentos que o tornozelo ia torcer, ela traz no lugar. Em compensação, não atrapalha em nada a questão da habilidade, do toque na bola, da ginga, da liberdade de movimentos. Eu acho que o que ele falou tem muito fundamento. Por que goleiro joga de luva? Por que goleiro joga de cocheira? Por que o goleiro tem também a caneleira? Por que goleiro tem a cotoveleira? Nem todos usam, mas muitos usam. E não é obrigatório, por isso que nem todos usam. Mas porque o goleiro cai mais, né? O goleiro se joga, pula, salta, vai lá na altura do travessão e cai no chão. Tem que estar protegido. É a mesma coisa de você dizer que o cara que faz motocross não precisa ter tudo aquilo que ele tem de equipamento no corpo, além do capacete, porque vai limitar o movimento dele na hora de deitar o corpo. Mas ou ele vai com tudo aquilo lá, ou no caso de uma queda ele morre. Então acho que sendo algo que limite aquela virada que o pé dá, que dê uma sustentação, que dê firmeza, né? Que dê estabilidade ao movimento sem expor a articulação, mas que não limite o movimento, é uma grande ideia. E tem muito jogador que já usa isso daí. 19.6, a Desktop revolucionou os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é giga.
Agora você escolhe o que mais importa para você. Quer produtividade total no home office? Com o Giga Home Office, sua carreira brilha. Curte maratonar séries e vibra com o seu time no coração? Com o Giga Esportes e Cinema, você tem a emoção dos esportes e das grandes histórias juntos. É gamer raiz ou competitivo mesmo? O Giga Gamer te dá a velocidade que você precisa. Com ele, a vitória é certa. E se a prioridade é proteger quem você ama, o Giga Família garante diversão com segurança para os pequenos, com conteúdo adequado para cada idade. Agora, quer tudo isso junto? Vai de Giga Black, uma experiência exclusiva em um só lugar. E o melhor, planos a partir de R$ 199,99. Repito, planos a partir de R$ 169,99. Acesse agora desktop.com.br e assine já. Desktop, sempre ao seu lado. Bandeirantes! Intervalo, voltamos já já. Já acabou o intervalo? Opa, hoje foi rapidinho. Então vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um deles para colocar no programa de hoje a sua opinião. Tema 1. Lucas, do São Paulo, passa por intervenção no joelho e só voltará a jogar em agosto. Meia atacante foi submetido a uma infiltração por causa de dores no local. Jogador não entra em campo desde o dia 6 de maio, quando atuou por 29 minutos contra o Alianza Lima. Agora o jogador seguirá em recuperação pelo menos até o dia 6 de agosto, quando completa 3 meses da última lesão. Em nota divulgada no início da tarde desta sexta-feira, o tricolor detalhou a contusão sofrida por Lucas, agravada na partida contra o Alianza Lima. Pauta 2. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva condenou o atacante Dudu, atualmente no Atlético Mineiro, a 6 jogos de suspensão e multa de R$ 90 mil pelas ofensas proferidas em rede social em janeiro contra a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. O cumprimento da pena é imediato, conforme previsto no Código Disciplinar, o que deixa o atacante fora da partida contra o Palmeiras, que acontece neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Decisão ainda cabe recurso. Pauta 3. O Botafogo anunciou a contratação de Danilo, volante ex-Palmeiras e que estava no Nottingham Forest da Inglaterra. Jogador de 24 anos, assinou contrato com o Alvinegro até julho de 2029 e a transação foi fechada por 22 milhões de euros, 142 milhões de reais entre valores fixos, metas e bônus. Ele é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias para a realização de exames médicos. Ô, CH, qual o tema que você escolheu para colocar a sua opinião? Botafogo contratou um grande jogador, hein? Eu me lembro bem que esse menino, como surgiu no Palmeiras, ele era que nem um polvo. Ele dominava o meio-campo palmeirense e quando ele saiu, ficou uma lacuna que até hoje o Richard Rios até faz uma meia-água parecida com ele. Mas o Danilo é jogador de time grande.
Botafogo dá uma atacada, na minha opinião, tecnicamente falando, excepcional, Batista. E você, Breno Beretta, qual o assunto que você escolheu para hoje? Eu quero falar do Lucas Batista, porque o Lucas foi contratado para ser o cara no São Paulo, né? E quando ele estava jogando, junto com o Oscar, que também ficou um tempo afastado, machucado, o São Paulo estava muito bem, mesmo com um treinador mediano, né? Como era o Zubeldia. Só que depois, sem os dois, São Paulo muito mal, o Oscar voltou agora, mas é claro que está sentindo falta de um parceiro, e o Lucas, eu acho que além de titular do São Paulo, se ele jogar a bola que ele sabe, ele pode até disputar uma vaga na seleção brasileira, mas infelizmente essa situação de contusões, e olha que o São Paulo tem um belo refis e um bom departamento médico, jogador bichado, entre aspas, dá para dizer assim, infelizmente isso daí atrapalha muito a sequência dele e compromete inclusive uma possibilidade de brigar por uma vaga para a seleção brasileira, porque eu acho que no passado ele já tinha oportunidade, nunca foi chamado, nunca foi lembrado pelo Tite, mas agora essa questão de contusão atrapalha a vida dele, atrapalha a vida do São Paulo, e infelizmente a gente não sabe se ele vai conseguir jogar em alto nível nesse ano ainda. 19:13, você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu desses 3 apresentados pela produção para o programa de hoje? Bom, se eu bem me lembro, esse episódio envolvendo o Dudu e a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, foi um bate-boca entre os dois, em redes sociais. Tudo bem que o Dudu subiu um pouco o tom, foi indelicado, mas eu não me lembro de nenhum fato análogo na história recente, e redes sociais é algo recente, né? Eu sei de jogador pegar gancho ou multa por ofensas morais ao árbitro. Agora, numa rede social, qual a lei que regula as redes sociais? Que é terra de ninguém. Cada um fala o que quer. E a maioria fala muita bobagem, de forma irresponsável. Por isso que eu posto muito poucas coisas nas redes sociais. Por quê? Porque às vezes eu sou imbuído da maior da boa vontade, para contribuir com alguma coisa, com o mundo onde você vive, de repente para tentar ajudar alguém com um exemplo que você possa estar citando ali numa postagem, e aí vem os lacradores e te arrebentam no meio porque tem vocação do capeta. Então quem é que controla a rede social até agora? Fora algumas aberrações que a gente tem visto aí Brasil afora. Essa do STJD contra o Dudu, num bate-boca, fora do campo, a gente vê jogador aí quebrar a perna do outro, pega um jogo. Dentro do jogo da bola. A gente vê barbaridades. Me pareceu casuísmo. Algo orquestrado. Se eu tiver enganado, terei a humildade de vir aqui e reconhecer o contrário. Mas excesso de rigor do STJD com um episódio que aconteceu lá atrás, e provavelmente essa medida punitiva é orquestrada e ela é pedida e elaborada por parte contrária. Eu não tenho detalhes do processo desportivo, mas não me lembro de nenhum fato parecido com esse na história recente do futebol. Que um bate-boca fora das 4 linhas, seja numa emissora de rádio, de televisão ou agora nas redes sociais, que o STJD fosse tão puritano assim, tão rigoroso assim, para meses depois vir a sua função de julgador e aplicar uma punição. Achei muito estranho. E se abrir uma jurisprudência nessa linha, pode ser algo perigoso e que possa gerar outros casuísmos dentro do futebol brasileiro. E tem na nota, né, tá escrito aqui, cabe recurso.
Mas o jogador tem que cumprir, o Dudu tem que cumprir imediatamente. Agora, como cabe recurso, e aí o jogo que ele não vai poder atuar, ele não vai poder jogar nesse final de semana. É a mesma Atlético coisa do Mineiro cara e que... Palmeiras, aí cabe recurso, mas ele já não pode atuar. Aí se ele, no recurso, conseguir derrubar a pena, vai voltar o jogo para ele poder atuar? Não vai, ué. Então, como ele já começa a cumprir a pena? Não vai voltar. Então, como que cabe recurso se você já cumpriu a pena? Outra aberração jurídica. Outra. Isso é a mesma coisa daquele cara, né? Tomou um tiro no peito de um assaltante, morreu, e aí alguém diz, mas ele tem direito a protestar. Bom, mas já morreu? A protestar como? A família dele, alguém. Tá errado. Você quer ver uma outra aberração para encerrar? Suspensão automática. Quantas vezes nós já vimos jogador ser expulso e depois cumprir a automática e depois no julgamento ele é absolvido? Normalmente ele pega um jogo, aí a gente fala assim, já cumprido. Pegou um jogo, já cumprido na automática. E quantas vezes o julgamento demora e ele já cumpriu a automática, que é no jogo seguinte, e aí vem o julgamento e ele é absolvido. Quem vai pagar aquele jogo? Então, se ele recebeu absolvição, ele não teve culpa. Ele nem deveria ter sido expulso. E o jogo que ele cumpriu, quem é que paga a conta? É mais ou menos a mesma linha de aberração jurídica a qual eu estou aqui relatando que na minha avaliação está acontecendo nesse caso do Dudu. Ô Batista. Oi, bebê, pode falar. Sabe o que pegou nessa situação? Foi porque ele xingou a Leila Pereira, né? Ele marcou o arroba dela na postagem que ele fez com um monte de taça que ele ganhou do Palmeiras e escreveu, além do arroba dela, embaixo ele colocou VTNC. Todo mundo sabe o que significa, né? Vai tomar tal coisa. Só que daí ele justificou depois dizendo que é o seguinte, que VTNC era vir trabalhar no Cruzeiro. Espertão, né? Essa sigla é amplamente conhecida. Ô, Breno, o Tigrão hoje na tela da Band, no programa Os Donos podemos da Bola, dizer, né? Ele disse que o Paulo Santana, para despistar a lateral direita, o substituto do Maguinho colocou para a entrevista coletiva os dois laterais que estão disponíveis. O caso do Luiz Felipe e também o João Gabriel. O Paulo Santana colocou para entrevista, ele próprio gravou a entrevista que vai ao ar amanhã, no Concentração, que você vai colocar amanhã. Ele gravou uma entrevista com o Kevin, lateral esquerdo, acompanhando esse raciocínio do Tigrão. O Kevin, por ter ido para a entrevista com o Paulo Santana, poderá fazer a estreia amanhã? Eu acredito que sim, Batista. Eu acredito que ele poderá fazer a estreia, até porque ele já vem treinando durante a semana, né? E é um cara que já vinha jogando no Paysandu. Eu acredito que ele pode entrar no lugar do Arthur. E também acredito, eu comecei a pensar, como eu falei agora há pouco, na possibilidade, como o Alberto Valentim gosta de deslocar jogadores que estão jogando como titulares para outros setores, que o Emerson, nessa situação, o Emerson treinou como volante. A gente não sabe, a gente não assistiu, a gente teve algumas informações, mas ele pode ser deslocado para a lateral direita. Ele é zagueiro / lateral direito. O que está faltando no time? Lateral direito, porque o Maguinho está fora. Eu acredito também nessa possibilidade. Eu acho que o Valentino vai fazer nada disso. Vai colocar o João Gabriel ou o Luiz Felipe, né? Vai escolher um para a lateral direita. E o time será exatamente o mesmo com a entrada do Gé. Então ele tira um zagueiro, coloca o Gé, time que atuou contra a equipe do São Bernardo.
Vamos ao sorteio. 4 ingressos para o Hop Hari, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Atenção! Já Paulo Sérgio Rogério. Paulo Sérgio Rogério, telefone 19, que é o código de área. E o número 98712, 4 números finais que não vou divulgar. O Paulo Sérgio Rogério vai retirar aqui na recepção do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, até dia 23 de julho. Até 23 de julho tem que trazer um documento que contenha o seu CPF, das 9 a 1 e das 14h30 até as 19h30. Parabéns ao Paulo Sérgio Rogério e muito obrigado para todos que participaram. Vamos ao Na Lata. Responde na lata. FIFA está analisando 2 mudanças para a Copa do Mundo de 2026. A primeira, não haverá rebote em cobrança de pênaltis no tempo regulamentar. A segunda, o VAR será solicitado para auxiliar em decisões para segundos, cartões amarelos e escanteio. Começo com você, CH. E aí, você concorda com essas novas regras? A do goleiro concordo. A outra eu preciso pensar um pouco mais. Mas do goleiro aí, em relação ao rebote, eu concordo. E para você, Breno Beretta, sua opinião sobre o tema? Eu não concordo, Batista, em mudar essa questão de rebote. Rebote sempre existiu, para mim é incabível. Eu não concordo. E com relação a ter um limite, né, situações específicas para chamar o VAR, até pode dar certo, né? A gente vê no vôlei que eles chamam desafio, no tênis que eles chamam desafio. Agora, precisa ser muito bem pensado e elaborado e colocar os critérios um pouco melhores. E para você, Tigrão, a sua opinião sobre o tema? Temos a imagem, não temos o som do Tigrão. Vou tentar acertar aqui o som do Tigrão para que ele possa responder a questão que não haverá rebote em cobranças de pênaltis no tempo regulamentar. É um estudo para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada por 3 países: Estados Unidos, Canadá e México. E a outra questão é o VAR, que será solicitado para auxiliar em decisões para segundos cartões amarelos e também escanteio. Tá ok o Tigrão? Não tá? Bom, vamos seguindo. Se o Tigrão voltar, a gente chama ele para os outros temas e aí voltamos nesse tema. Vamos com o tema 2. Cruzeiro vence mais uma e assume a liderança do Brasileirão. Na sua opinião, a equipe mineira vai brigar pelo título até o final ou ainda é cedo para dizer isso? Começo com você, Breno. Vai brigar pelo título e eu acho que principalmente pelo trabalho do Leonardo Jardim. Ele que colocou o Cruzeiro em ordem novamente junto com os reforços. E para você, CH, a sua opinião sobre o tema? Tá indo muito bem, mas como tem janela para contratar, tem janela para perder. E o Caio Jorge, principal jogador do time, tem proposta do Zenit, milionária. O Pedrinho não quer vender, mas se chegar a 25, 30 milhões de dólares, eu duvido que o Caio Jorge continue defendendo a camisa da Raposa. Então vamos aguardar. Eu acho muito cedo,
mas está indo muito bem. E o tormento vai até 2 de setembro, quando fecha a janela. Eu sigo com você, CH. Quais os resultados dos clássicos do fim de semana pela 15ª rodada do Brasileirão? São Paulo, Corinthians ou empate, jogo no Morumbi. Flamengo, Fluminense ou empate, jogo no Maracanã, em CH. No Morumbi vai dar empate. Flamengo e Fluminense dá Flamengo, Batista. E para você, Breno Beretta, os seus palpites aí para os 2 clássicos no final de semana. Eu acho que vai dar Corinthians no Clássico Paulista e no Clássico do Rio de Janeiro vai dar Fluminense. Bem restabelecido o contato com o Tigrão. Então vamos lá, Tigrão, o tema 1 do Na Lata de hoje, qual é a sua opinião? Deve estar com um problema no cabo do microfone, dá uma mexida aí. No cabo que restabelece o som, viu, Tigrão? Que cabo o quê, pô? Aí, agora sim. O tema 1, por favor, a sua resposta, Tigrão. Tava bom até agora, pô. O cabo quebrou durante o programa. Vai acabar o tempo. Sou contra as 2 medidas da FIFA. Sou contra as 2. Caio Jorge, se chegar a grana esfregar na cara do Pedrinho, ele vende. E qual que é a terceira, Batista? A segunda, o Cruzeiro vence mais uma, assume a liderança, ele vai brigar pelo título até o fim. Você acredita nisso ou não? Acredito sim, está muito ajustado o Cruzeiro, vi o jogo ontem, um time muito organizado. E quais os resultados dos clássicos do fim de semana? 15ª rodada do Brasileirão. São Paulo, Corinthians ou empate, jogo no Morumbi. Flamengo, Fluminense ou empate, jogo no Maracanã. 2 empates. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã. CH estará comigo na transmissão de Ponte Preta e Floresta, jogo marcado para 19h30. Ótimo trabalho para você, CH. Para todos nós, boa noite a todos, muito obrigado pelo carinho e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Breno, um abraço para você e até amanhã. Você que estará nas reportagens amanhã de Ponte Preta e Floresta. Abraço para você, ótimo trabalho. Valeu, Batista, um grande abraço a todos e até amanhã. Valeu, Tigrão, amanhã você estará na tela da Band, você e o Gleger. O jogo é Ituano e Botafogo da Paraíba, com a narração de Leandro Bola, está registrado. Ótimo trabalho para você, Tigrão. Perdemos o contato com o Tigrão. Muito obrigado, um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Bem, o ouvinte mandando pra cá mensagem, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, equipe da Band. Batista, eu concordo com o CH, viu? Mirandinha como titular, só Mirandinha tá ótimo, precisa mais nada, deixa o Mirandinha jogar, que dá conta. E tem mais, derby. Era Rádio Bandeirantes, muito mais derby. Silvio Sumaré, abraço. Abraço, mais um. Batista, no dia 3 de junho, o torcedor Gustavo Tiburtino saiu de Recife de bicicleta com destino a Campinas. Há 2 dias atrás ele se encontrava em Três Corações, faltando pouco mais de 700 quilômetros, até chegar no dia 26 de julho para o jogo Náutico, Guarani e Náutico. Isso sim é amor pelo Timbu, hein? Paulo Neves, muito obrigado. Final de programa, muito obrigado pela sua participação. Tem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau. Agora.